Oi, gente, tudo bem com vocês? Terça-feira, 4 de fevereiro de 2025. Eu começo a desconfiar que mais uma teoria da conspiração no fundo pode ser verdade. Nos últimos dias, eu até brinquei que o Sidônio, o novo secom do Lula aí, que era ser o marqueteiro, podia ser um bolsonarista infiltrado. Falei isso em tom de brincadeira, mas hoje eu começo a achar que isso pode até ser uma teoria da conspiração verídica. Diante de todas as ações que ele tomou, todas, absolutamente todas deram errado. E agora, uma que eu achei que ia ficar só em meme nas redes sociais, se transformou em uma derrota avassaladora pro Lula dentro do Congresso. Meu Deus! Um boné trouxe dor de cabeça pro Lula. O Sidônio botou lá Randolph e a patota para lacrar contra o Trump com o bonezinho lá do Brasil, dos brasileiros e tudo mais. E acabou que a oposição, os deputados bolsonaristas, fizeram um boné com o nome do Bolsonaro em 26, falando, né, sobre o Brasil sem picanha, Brasil sem isso e aquilo. Viralizou nas redes sociais. E olha só, eu tô falando nos vídeos anteriores. Lá para abril, não estranhe se a imprensa der um cavalo de pau e ficar completamente contra Lula. Esse movimento começa agora com Daniela Lima falando dessa derrota que o Lula teve no Congresso e também agora acompanhada do UOL, do Josias lá do UOL também falando, ó, que tiro no pé o Lula deu aí com essa campanha. Falando ainda que a oposição agiu falando a coisa certa. Olha isso! Globo e UOL dando razão para os deputados de oposição. Tempos sombrios. Talvez seja até o efeito disso daqui, ó. Falei no vídeo de ontem aí do escândalo que estoura nos Estados Unidos com o ex-departamento lá do Estado, o ex-funcionário do Departamento de Estado que falou sobre a questão da interferência do Biden no Brasil. E o perfil Sem da Bolha trouxe aqui alguns pontos da tal da USAID lá que eles vêm falando. E aí começa a aparecer o rombo. Alguns investimentos da USAID, apresentado pela porta-voz da Casa Branca. Eu trouxe até então as notícias por cima, mas agora a gente já tem mais dados agora de números. Olha isso daqui. $1,5 milhão para promover o DER na Sérvia. 70 mil dólares para financiar Musical Day na Irlanda. $32 mil para financiar revista em quadrinho trans no Peru. $47 mil para financiar uma ópera trans na Colômbia. Enquanto isso, nos países pobres, um percentual enorme de pessoas usam um mato como banheiro. Sim, os progressistas estão literalmente se lascando para a população em geral. E aí esse perfil aqui traz o momento que eles anunciam aqui números. Agora temos números. E eu tô curioso para descobrir quanto foi investido no Brasil, já que a gente tem matérias lá atrás que falava Slipjide e Felipe Neto recebiam verba do governo americano. Isso aqui é fato, que foi noticiado na imprensa Tupiniquim. Quero saber agora os valores. Por quê? Eduardo Bolsonaro compartilha aqui algo muito, muito interessante, para não dizer outras palavras. Elon Musk acaba de compartilhar este vídeo que foi postado pelo Mike Beans, sob legenda, abre aspas, se a USAID não existisse, Bolsonaro seria presidente do Brasil, fecha aspas. Aqui o vídeo com a legenda em português. Aqui o vídeo, ó, e aí o compartilhamento do Elon Musk. A coisa começa a ficar interessante. E aí, nessa mesma toada, eu me pergunto, esse cavalo de pau aqui da Daniela Lima, e eu vou trazer na sequência, esse aqui, do UOL, do Josias, será que é a opinião real deles ou é efeito lá dos Estados Unidos? A PAN destaca. Daniela Lima, na guerra dos bonés, a esquerda perdeu e merece ver o Eduardo Bolsonaro segurando uma picanha e um café no plenário da Câmara. Daniela Lima dizendo isso. Acompanhe. Vai deixando seu like, clica no botãozinho de compartilhar, manda esse vídeo pra frente e deixa aqui uma mensagem de apoio ao presidente Bolsonaro, que agora parece que tem uma luz no fim do túnel para ele por aí vindo, na sequência. Olha só. O governo, aparentemente, foi uma estratégia do novo chefe da comunicação do governo Lula, o Sidônio Palmeira, adotar aí os bonés e colocar os bonés na rua. Então, assim,
de novo, para mim, fail. Rebaixa o debate político, cai numa armadilha da oposição, que sempre, inclusive pelo próprio estilo de atuação de uma ala dela, vai produzir mais barulho e mais material para as redes sociais, para esse debate, que ele estrangula o contexto. Então, o governo cai de novo numa armadilha e parece não conseguir entender que se você vai brigar na mesma seara, aí você chama o André Janones, que é quem faz nas redes o que uma ala da oposição faz. Mas se você vai usar a expertise de quem fez comunicação, publicidade e é especialista em falar, em transmitir mensagem, você não vai para a briga rastaquera do bonezinho. Esse é o meu ponto sobre o governo. Sobre a oposição, é preciso entender o seguinte, e isso não se trata de defender lado A ou lado B, gente. Trata-se de defender contexto. A oposição está, sim, explorando um flanco que é legítimo, que é sobre o qual que a Miriam vai falar, a inflação dos alimentos. Sim, tá caro. Tem uma série de fatores, a Miriam vai explicar a expertise dela, eu vou deixar com quem sabe. A inflação dos alimentos. Agora, dizer que não há, tá faltando comida, dizer que o brasileiro voltou a passar fome, o governo deveria, em vez de brigar com o boné, brigar com os dados debaixo do braço. E, de novo, fazer uma campanha que esclarecesse. A fila do osso veio durante a pandemia em 2021. E teve governador, que era aliado do governo de turno, inclusive, que fez piada, que disse que a alçada era de boa qualidade. O que fez a oposição agora? Pegou uma ação que acontece há 14 anos em Fortaleza, no que seria a Ceasa de lá, e transformou na fila do osso. O governo deveria lidar com os dados, em vez de partir para a briga rastaquera do bonezinho. Relatório da ONU aponta queda de 85% na insegurança alimentar severa do Brasil. 14 milhões e 700 mil pessoas fora dessa condição. Quem é que está dizendo? Além da ONU, esse relatório é do próprio Senado Federal. O governo poderia brigar com os dados debaixo do braço, mas preferiu ir para a linha rastaquera do bonezinho. Merece, então, ver Eduardo Bolsonaro segurando uma picanha e um café dentro do plenário da Câmara dos Deputados. Se alguém me contasse, eu não ia acreditar que Daniela Lima falou isso. Se alguém me contasse, se eu não estivesse vendo, isso daqui é aquela cena. Que eu só acredito vendo e até vendo eu falo, rapaz, e não para por aí. Atsuki traz, Guerra dos Bonés, abre aspas, ela destaca. De fato, nesses 2 primeiros anos, o governo ficou de reboque na força do bolsonarismo. Não só nas redes, mas infelizmente nas ruas, fecha aspas. Oposição bolsonarista vence, governo perde. Não tá fácil pro Sidônio. E aqui eu trago o trecho aqui do UOL, acompanhando Daniela Lima no raciocínio. Usaram bonés verde e amarelos com a inscrição Comida Barata Novamente, Bolsonaro 2026, em protesto ao preço elevado dos alimentos no país. E aí, guerra de bonés agora em Brasília? Pois é, quando eu vi esse boné azul... Só uma coisa, eu falei Josias, né? Deixa eu corrigir, ó, Rodrigo Brando, até confundi. Tem um outro vídeo do Josias também, tá? Por isso que eu tô falando. Mas eu não trouxe aqui, eu só confundi os nomes. Ministro Padilha, eu fiquei imaginando quanto tempo levaria para os bolsonaristas chegarem com boné, chapéu ou qualquer outro adereço. Dito e feito, tá aí a resposta. E eu vou dizer para vocês dois, eu não sei a impressão que vocês têm, mas para mim saiu pior do que se não tivesse usado boné nenhum o governo há pouco tempo. Então, assim, eu acho que foi uma resposta desnecessária e pegou num ponto em que o próprio Lula já criticou, né, enfim, numa reunião ministerial, que é a questão do preço dos alimentos. Eu acho que não foi uma boa estratégia de comunicação do Sidônio dessa vez. A oposição tem um recado, o boné do governo não traz nenhuma agenda política. O alimento tá barato? Não tá. As pessoas estão sentindo. Então a oposição, na guerra dos bonés, se saiu muito melhor e foi provocada gratuitamente pelo governo. E, de fato, o governo, nesses primeiros 2 anos, ficou a reboque da força do bolsonarismo. Não só nas redes, mas, infelizmente, também nas ruas. Eu acho que quando você põe um boné, o Brasil é dos brasileiros, eu acho que é um recado óbvio. É claro que o Brasil é dos brasileiros, e eu vi aqui nos bastidores. A grande questão é que o boné da oposição pega um ponto muito sensível para o governo, que é a questão do preço dos alimentos. Nessa guerra de bonés, a oposição bolsonarista foi muito melhor do que o bonezinho azul do governo. Rapaz, o UOL falando de derrota do regime Lula. Por aí vocês calculam como vai de mal a pior. Daniela Lima, acompanhada do UOL, na mesma linha de raciocínio. Jogaram a toalha, o Pix não caiu, efeito Trump, efeito Elon Musk. Qual a opinião de vocês? Deixem nos comentários. O motivo eu não sei, mas o fato é, aquilo que eu imaginava que ia acontecer só lá para abril, começou agora. Interessante.
Deixa aí nos comentários a opinião de vocês, deixa o like, clica no botãozinho de compartilhar, manda esse vídeo pra frente. E se você puder e quiser me ajudar de alguma outra maneira, além do seu engajamento, aqui do lado tem o QR Code, abaixo tem a chave Pix, você pode sempre colaborar financeiramente no nosso trabalho de trazer informação, as derrotas de Lula e muito entretenimento para vocês por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.